Está baseado no texto de João, capítulo 10, versículos. Eu vou ler o versículo principal, versículo 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O tema nosso é um tema, eu diria, dos mais importantes das Escrituras, que trata da palavra vida. É importante entender nossa relação com a Trindade. Cada um deles tem o mesmo poder, cada um tem os mesmos atributos, mas cada um tem funções diferenciadas. O Pai é responsável por manifestar o amor dele. Não é que o Filho não nos ama. Pelo contrário, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é que Jesus não ama. Mencionamos muito do seu amor, por ele ter morrido na cruz por nós, mas às vezes passamos desapercebidos que ele morreu na cruz não por escolha pessoal. Antes dele aceitar morrer na cruz, houve uma escolha que antecedeu a escolha do seu Pai, ao ponto de ouvir da boca do próprio Jesus que Deus amou o mundo. Quando ele fala de Deus, ele está falando do Pai dele. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o ato do Pai dar ao Filho é a manifestação do amor. Então o Filho vem, morre na cruz por escolha e decisão do seu Pai. Então do Pai sempre está associado ao amor, paternidade e amor. E do Filho? Como eu disse, o Filho nos ama também, podíamos dizer sem dúvida nenhuma, tanto quanto o seu Pai. Só que a missão dele, a responsabilidade dele não é nos amar, por incrível que pareça. A missão dele não diria que é maior, mas indispensável, inegociável. Ele diz: eu recebi a autoridade do meu Pai para lhes dar vida. E não a vida qualquer, ele fala vida eterna. O Filho recebeu a missão de dar a vida. E nós somos tão limitados no entendimento que pensamos que a vida que ele tinha que dar é a que ele deu lá em Nazaré, lá na Palestina, há 2000 anos atrás. E ficamos presos a esse fato histórico que Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Só que perdemos a dimensão desta vida que Jesus quer nos dar. Perdemos. Nossos olhos são míopes, enxergamos pouco. Ele quer dar vida, aquela vida ele já deu. Agora, depois da morte dele na cruz, a Bíblia registra um fato importantíssimo, que ele ressuscitou no terceiro dia. E ele ressuscitou para quê? Para ir lá para o céu, sentar à destra do Pai e ficar sentadinho lá, reinando. Não. Essa declaração dele, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é para agora, desse Jesus ressuscitado, de dar vida. Então tem duas vidas que ele dá. Na verdade, ele dá não é que ele dá duas vidas, ele dá a sua vida de duas maneiras, melhor dito. A primeira maneira é lá na cruz, e só ele podia dar a vida, só ele. Só um justo poderia morrer pelos pecadores. Mas a segunda dimensão é que ele, que recebeu do Pai dele essa autorização, essa delegação de poder e de autoridade para conceder vida aos homens que estavam mortos em delitos e pecados. E essa vida que ele quer dar é agora, é a vida do Senhor ressurreto. E eu disse na reunião passada que devemos entender a profundidade dessa palavra traduzida como vida. Ficamos, às vezes, confundidos, porque não entendemos
a declaração feita nas Escrituras. A Bíblia tem 3 palavras traduzidas as 3 como vida. E aí nos confundimos. Tem hora que a Bíblia está falando da vida do corpo, os médicos aqui que cuidam da vida do corpo, da saúde. Tem uma vida que psicólogos e psiquiatras cuidam, que é a vida da alma, a psique, e tem uma vida espiritual. É dessa vida espiritual que nós entendemos menos. Psicólogo nem chega perto, a menos que seja cristão. Nós não entendemos muito da vida física. A não ser os médicos estudam anos e anos e estão descobrindo doenças novas, tratamentos novos, pesquisas novas. Estamos gatinhando aí na história do Covid. Vida biológica, vida psíquica e vida zoé, espiritual. Quando Jesus disse nesse texto, eu vim para que tenham vida, ele não está falando nem da bios, ele não vem para você ter saúde física, ele não está preocupado com isso. Tem coisa mais transcendente, mais importante que vida física. Ele não está falando nem da vida psíquica, ainda que inclua isso também, mas ele não está preocupado com a sua psique. Tanto não está que o texto que foi traduzido e que nós usamos erradamente, quando ele diz, aquele que querer salvar a sua vida, perdê-la. Que vida está se referindo no texto? Por isso que eu dou graças a Deus por ter tido a oportunidade de estudar línguas originais, tanto o hebraico como o grego. Esse texto que está traduzido aí nos evangelhos, aquele que perder a vida por amor de mim, esse achará. E o que quiser manter, reter essa vida, perdê-la. Que vida ele está se falando? Se você pensa que é bios, não é. Se você pensa que é zoé, também não é. Ele está falando da psique. No original está aquele que não perder a sua psique. Psique é o quê? Peça para os psicólogos definirem. Psique está falando da parte da alma. Alma. Vida imaterial, mas é alma. Agora, e ele diz que ele veio para dar zoé. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: nós estávamos mortos em delitos e pecado. A palavra mortos aqui, nós, se não tivermos revelação, nós perdemos. O ímpio perde. Por isso que o evangelho é algo que tem que ser entendido não com a mente, mas com o espírito. Estávamos mortos. Aí o ímpio diz, mas eu não me sinto morto. Por que ele não se sente morto? Por causa da bios. Ele não se sente morto por quê? Por causa da psique. Eu penso, logo existo. Aí, está aí a confusão, não está? Mas estamos mortos da zoé. Não temos nada de zoé em nós. Logo, um dia nascemos biologicamente, vivemos 70, 80, 90, 100 anos, mas vamos morrer. E se finir. A parte de bios vira pó. A parte psique continua existindo. A alma é eterna, ela não morre, ela é imperecível, ela é invisível. Mas você não tem vida de Deus, não tem eternidade, não tem zoé. Qual a diferença da zoé para outro estilo de vida? A zoé, ela é uma vida que somente Deus tem. Pensa diferente. Vamos colocar até de outra forma. Deus é um ser espiritual demais, inatingível. Ele não é inatingível. Ele se fez carne e habitou entre nós. Você quer saber que vida que é que eu falo que vocês quero que vocês tenham? É a vida do meu filho. Aí nós pensamos em ter a vida do filho, eu passei por isso anos. É ser parecido com Jesus. Negativo. Tá, um monte de irmãos está sentado aqui me ouvindo, estão tentando imitar Jesus. Tem um livrinho precioso.
tem centenas de anos, chamada Imitação de Cristo. Não tente imitar Cristo. Você pode imitar 1000 anos e você não será parecido com Ele. Não é para imitar Cristo, é para ter Cristo. Nós muitas vezes queremos parecer-nos com Ele, imitando-o. Não é para imitá-lo, é para recebê-lo. É para ter essa vida aqui dentro e deixar essa vida se manifestar. E aí está o nosso desafio. Esse é o motivo da pregação de ontem e de hoje, sobre como obter essa vida, como manifestar essa vida. E tem alguns caminhos bem práticos. Em primeiro lugar, por isso que a Bíblia diz, porque dele, de onde vem essa vida? Do céu. Por meio dele, você recebe essa vida que vem do céu, vive por meio dele e volta para onde? Para ele. Quer ver onde está o homem? Diz que a melhor forma de governo do homem é a democracia. Tanto se fala de democracia. É o melhor sistema de governo. E como é que define-se democracia? Foi inventada pelos gregos. Diz, do povo, para o povo, do povo, por meio do povo e para o povo. Faz um desenho. De baixo, mantendo e descendo. Olha como a teocracia de Deus é totalmente oposta e contradiz essa forma de governo. Porque dele, vem de cima, por meio dele e para ele. Muda tudo. Como o homem quer viver e está vivendo? Queremos viver democraticamente. Sai fora. Se tem uma coisa que não pode existir na igreja, é democracia, governo do homem. A sua vida está como está, possivelmente porque está sendo governado por você mesmo. Está sendo governado por valores, narrativas do mundo. E hoje, mais do que nunca, nós devemos absorver aquilo que vem do alto, que vem dele. É a única maneira de você ter vida. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Se o caminho dele é mais alto que a terra dista do céu, então eu estou aqui nesse plano, nesse nível, eu tenho que alcançar. Mas eu tenho uma boa notícia. Esses caminhos altos, elevados, esses pensamentos altos, elevados, desceu até a terra, desceu até nós, na pessoa de Jesus. E ele diz, quando você entender que eu sou o caminho, lembra que está no singular, não no plural. Sou o caminho. Ele não disse eu sou uma religião, a melhor religião do mundo. Ele não veio pregar uma religião. Ele não veio inventar, criar uma nova religião. Ele veio para mostrar a única alternativa que o homem tem para encontrar, não falar assim, encontrar Deus. Não é isso que eu estou dizendo para vocês hoje. Para encontrar a vida. Vida. Não só vida, mas vida em abundância. Qual o texto que eu poderia usar na Bíblia para exemplificar vida abundante? E você faça o teste agora. Nós vamos descobrir agora, com esse texto que nós vamos ler, se você tem vivido essa vida ou não. Ou se temos só um verniz, uma aparência, uma religiosidade, ou temos vida de fato. Quer descobrir? Eu te desafio. Abra o teu coração para entender isso. E depois vamos aprender uma lição muito importante sobre isso. Encontra-se em Filipenses, capítulo 4,
Essa carta é importante dar um pano de fundo. Essa carta foi escrita a Paulo na prisão, em Roma, às vésperas de sua decapitação. Na carta ele escreve dizendo: eu já estou sendo oferecido por libação de vossas almas. Ele ia ser decapitado por Nero. Já estou sendo. Alegrei-me com isso. E eu peço a vocês que se alegrem juntamente comigo. Esse camarada é maluco. Ele ia ser decapitado e diz que está alegre. Ele disse que ia ser decapitado e disse que queria que os cristãos se alegrassem com ele. O tema da carta aos Filipenses, eu quero que vocês meditem nela, é a carta da alegria. Aparece 5 vezes a palavra alegria na carta. Eu quero ler uma das alegrias. Uma das. E eu estou usando Paulo aqui como exemplo do que significa viver uma vida abundante nele. Olha o que ele declara. O que também aprendestes, capítulo 9, ou melhor, versículo 9, 4, 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Uma coisa foi ensinada, outra coisa eles receberam, uma coisa eles ouviram. Mas aqui está o grande desafio dos pregadores, dos mestres, eu me incluo, principalmente eu. E vistes em mim. Então o seu ensino, suas palavras, tem que ser uma expressão exata da realidade que está em você. Grande desafio. Não faça como alguns pregadores que dizem: faça o que Jesus manda e não o que eu faço. Não estamos autorizados a pregar a palavra se você não tem vida nele. Se você não serve de exemplo para nada, a não ser para o mal. Vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Olha o que ele vai dizer agora. Alegrei-me sobremaneira. Ele está alegre. Vamos ver por que ele está alegre. Eu também estaria alegre, e você também, nessa primeira declaração, você se inclui facilmente. Olha por que ele está alegre. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, no qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está agradecendo e está dizendo que ele está muito alegre? O que aconteceu nesse fato que ele está declarando aqui? Ele estava preso e recebeu alguns irmãos vindo da cidade de Filipos, a igreja que ele tinha fundado, ficava na Grécia. Ele recebeu uma graciosa oferta. Como estava dizendo, Paulo estava muito feliz, muito alegre, que recebeu uma visita de irmãos vindo da cidade de Filipos e vieram trazer uma graciosa, poupuda oferta. Ele disse: está feliz. Quem não ficaria feliz se receber uma oferta de irmãos? Por que ele... Ou é hoje, hein? Acabou a pilha. Acabou a pilha. Espero que eu não cabe a pilha. Ele recebeu uma graciosa oferta. Quem não ficaria feliz de receber uma oferta inesperada? Quem não gostaria de ser amado e saber que é muito amado, muito lembrado? Paulo é um ser humano, ele precisava do amor, precisava ser amado. Mas agora vem a parte difícil, agora vem a parte do desafio. Se nós ficamos felizes e alegres quando somos amados, o que acontece quando não somos amados? O que acontece quando a adversidade, a provação, a tribulação cai sobre nós? E eu tenho o direito de ficar muito triste, muito aborrecido, muito bravo, muito irado. Então você não entendeu
o que Paulo está tentando nos ensinar. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz depois de dizer que ele estava muito alegre por ter recebido essa oferta. Olha o que ele diz. Mas digo isso não por causa da pobreza. Ele está feliz de ter recebido essa oferta, mas não por causa da pobreza. Por que não? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amados, aqui está o grande teste. Aprendi a viver contente. Então, a palavra-chave aqui que eu quero que vocês guardem nesta manhã é a palavra aprendi. Aqui está a coisa muito importante. É algo que se aprende. É algo que você não tem assim, mas aprende. Você tem que entrar numa escola onde se aprende isso, a viver contente. Você não tem justificativa, guarde isso. Eu bato nessa tecla e alguns irmãos não entendem e ficam preocupados comigo. Se você aprendeu a viver como Deus quer que você viva, não há lugar para a ansiedade. E tem irmãos entre nós que têm crise de ansiedade. É um distúrbio emocional, mas significa que você ainda não aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou passando uma tribulação. Minha esposa nem se fala. Fui diagnosticado mal de Parkinson. Pega na internet e vai lá dar uma olhadinha. O que significa? A doença degenerativa não tem cura. E aí? O que o Moacir tem que fazer? O que a Beth tem que fazer? Alguns vão espiritualizar. Sabe qual que é a espiritualização nessa hora? Tem que confiar em Deus. Entrega na mão de Deus. Você acha que isso resolve? Já entregamos. O mal continua lá. O desafio não é suportar a doença com dignidade. Não é ranger os dentes e dizer, eu estou aguentando, mas já estou no limite. Não, é mais do que isso, amados. É aprender a viver contente, apesar de. Tem uma mãe aqui, estou vendo ela? Josi. Um filho com deficiência, desde não sei quanto tempo, acho que desde pequeno. É um peso? É um peso. É um fardo? É um fardo. Mas o que ela tem que aprender? Ela e o esposo dela? A viver contente. Não só viver contente. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Dar graças pelo sofrimento. Dar graças pela dor. Isso não. É pedir demais. É? Lembra de Paulo? De novo vou trazer Paulo. Paulo é referência. Ele estava com as costas toda cortada por chicotes. E não era uma chicotadinha qualquer. Era 40 açoites. Tanto ele recebia dos romanos, como recebia dos judeus. Os judeus malandramente davam 39. Diz que para não errar na conta, que a lei permitia dar 40. Então com medo de dar 41, eles davam 39. E diz que eles davam 39 para poder repetir de novo. Ele nunca recebeu 40, vão repetir de novo. Ele disse, eu recebi 3 açoites de varas dos judeus e 2 dos romanos. Os açoites do romano tinha 8 pontas, com osso, em cada um palmo, tinha osso, ou tinha bolas de chumbo. Então, alguns açoitados morriam. Antes de ser crucificado, Jesus foi açoitado. Alguns não suportavam o açoite, porque deixava a carne das costas cortadas, que chegava a ver as costelas. Era terrível o sofrimento. 2 homens batendo ao mesmo tempo.
um de um lado, e cada chibatada, 8 açoites, equivalente a 8 varadas. Tem 40. Então você multiplica 40 vezes 8, dá 320 açoites. Paulo tinha recebido esse açoite e estava preso exatamente na prisão em Filipos, justamente nessa cidade. Foi lá que aconteceu algo tremendo. Ele com as costas açoitadas, sangrando, sem nenhum cuidado, sem nenhuma medicação, sem nenhum analgésico para aliviar-lhe a dor. O que ele fazia? Responda para mim. Quantos de nós teríamos essa postura, essa atitude? Só é possível se ele está vivendo essa realidade que ele quer que a gente entenda. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele cantava louvores. Ele e Silas, louvores a Deus. Ele está cumprindo em tudo. Cantar louvores aqui, com o Fred e os irmãos tocando. Chuchuzinho, beleza. Mamãozinho, beleza. Estamos bem. Aleluia, glória a Deus por essa oportunidade. Mas será o dia que possivelmente você será lançado à prisão. Vão te cuspir, vão te açoitar, vão te dar butinada. Eu sei, com a cara inchada, cantar louvores. Por isso o desafio. Temos que aprender rápido, para o nosso próprio bem, a viver contente em toda e qualquer situação. Se você aprendeu a viver contente, você vai poder dizer como ele. Olha o que ele diz. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado. Se tem uma coisa que o Moacir não gosta, e eu tenho certeza que você parece comigo, certeza absoluta, você não gosta de ser humilhado, especialmente na frente dos outros. Você está sozinho, dá para aguentar um pouco, mas na frente dos outros, nós como pastores, muitas vezes temos que repreender, e a Bíblia manda repreender na frente de todo mundo. Ele fala, não, me chama à parte, sozinho. Pode dar bronca que você quiser, mas na frente dos outros não. Nós zeramos por nossa reputação, nossa imagem. Não diga lá o que eu tenho feito. Não faço, não me exponha. E nós, por respeitos humanos, achamos que esse é o caminho, é o certo. A Bíblia manda fazer o contrário. Repreende-o na frente de todos, para que os demais temam. Paulo diz, tanto sei ser humilhado. Não só isso, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. Em tudo, de tudo, e em todas as circunstâncias. Todas. Já tenho experiência. Então você quer crescer? Você quer aprender a ter vida e vida em abundância? Você tem que passar por experiências. Tanto de honrado como de humilhado. Se você ora, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Ah, é, meu filho? Ótimo! Eu vou te botar na escola. Semana que vem você vai ser humilhado. Vai ter um que não merece tanto quando você vai ser promovido na sua vaga, que você estava aspirando, ser gerente, ser um chefe. Ele vai ser honrado e você vai ficar no mesmo lugar. Tá bom assim? Ah, Senhor, você não vai fazer isso comigo. Tá vendo? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, quem que não gosta de fartura? Como de fome, quem gosta de fome? Alguns aqui acho que nunca ficaram um dia inteiro sem comer nada. Eu consegui um feito notável.
eu consegui ficar até 11 dias. Já fiz jejum de 11 dias, de 9 dias, 5 dias, 3 dias e 1 dia. 11 foi o máximo que eu consegui. Mas aquele meu concunhado que faleceu, ele era meio maluco, ele fez 40 dias. Um dos poucos que eu vi fazer, que alguns já chegaram para mim e falaram, eu estou fazendo um jejum de 40 dias. Era jejum parcial, mole. 40 dias parcial eu faço. Quem quiser fazer comigo, comer uma refeição só, eu topo. Os gordinhos se preparem, vão perder peso, tranquilo. 11 dias sem comer, só bebendo água, mais nada. É mole? Não. Então, quando alguém, eu tenho experiência, é porque você já passou pela situação. E a Bíblia, quando fala de tribulação, de provação, Paulo escreve aos Coríntios e diz que no ato da tribulação, no meio da tribulação, Deus manda a consolação. Ele manda energia dele para você suportar aquilo. E diz que uma vez que você passou pela tribulação e suportou e foi aprovado, que você pode ser derrotado. Foi aprovado, você não murmurou, não reclamou, não quis morrer, que nem o Elias. Elias estava Jezabel perseguindo ele e pediu para morrer. Deprimido, ficou deprimido. Elias, o grande profeta Elias. Aí nós falamos assim, tá vendo? Até Elias. E você fica falando que não pode ficar ansioso? Até Elias ficou. Queremos justificar o mal, não o bem. Pois Deus repreendeu ele, mandou, vai lá, volta lá. Ele está fugindo de Jezabel, vai lá e enfrenta aquela mulher. Ele tinha tido uma vitória tremenda, matou 450 profetas de Baal. E agora está deprimido e diz, só fiquei eu quero morrer. Eu não aguento mais, essa megera está me perseguindo, ela vai me matar, que ela falou que vai fazer a mesma coisa que eu fiz com os profetas dela. Medroso, covarde. E o que Deus fez? O que Ele faz sempre. Não fuja do desafio, enfrente-o. Volta lá, Elias. Tem que passar pela experiência. E por que é importante passar? Porque nós seremos consolados. Deus vai mostrar que não vamos morrer por causa disso. Seja a cova dos leões, seja a fornalha ardente. Ele vai estar lá comigo. Ele não prometeu? E nós vivemos dizendo que confiamos nele, mas não me jogue na cova dos leões. Eu confio, mas não me joga na fornalha. Não é isso que pedimos? Queremos o livramento antes da tribulação. E ele vai ser glorificado exatamente salvando você dentro da cova dos leões, salvando você da fornalha ardente, 7 vezes mais quente do que o normal. Amados, não entendemos quase nada de que Paulo está falando aqui quando ele diz, em tudo eu tenho experiência, eu aprendi. Ele está falando aqui aos Filipenses, última carta que ele escreveu essa e 2 Timóteo, depois morreu. Ele está no fim da carreira dele. Sofreu muito, sofreu. Apanhou muito, apanhou. Ele diz, tem alguma dúvida que eu apanhei muito? Eu mostro nas minhas costas as marcas de Cristo. Se ele tirasse a blusa, a camisa dele e vejasse as coisas, nós ficaríamos escandalizados com tanta, como é que chama a cicatriz? Queloide. Tantos queloides que ele teria nas costas, de tantos açoites. Paulo, como é que você suportou? Eu aprendi. E que quando eu te açoitava, o que você fazia? Eu me lembro de uma cena lá na cidade de Filipos. Cantamos louvores. E Deus se compadeceu de nós, mandou um terremoto, rompeu as paredes todas, quebrou as algemas. É como se Deus estivesse falando, pode sair. Mas nós não saímos. Por que não saímos? Porque se nós fugíssemos, o carcereiro ia ser executado em nosso lugar. E eu quero ficar e dar testemunho para ele.
para a família dele. E nessa noite, a família inteira será batizada. Em nome de Jesus. Sabe o que o carcereiro fez assim que entrou, assustado, com a espada na mão, vendo as paredes todas derribadas? Ele tinha certeza que todos tinham fugido. Paulo, não só Paulo e Silas, ou Barnabé, não me lembro qual dos dois estava lá, não só não fugiram, como convenceram os demais prisioneiros a não fugir. Ninguém fugiu. Paulo estende a mão e diz: não te faças mal, estamos todos aqui. Sabe qual foi a reação do carcereiro? É tão impactante esse tipo de vida que ele não tem outra pergunta a fazer. Sabe o que ele perguntou? Que posso fazer para ser salvo? Quero essa vida que você tem. Que posso fazer? Simples. A pregação se torna simples quando alguém vê vida em você. Não precisa explicar e falar e usar teologia profunda, nada. Ele só disse assim: não tem maneira mais direta, mais simples de pregar o evangelho, quer dizer, crer no Senhor Jesus. Mas porque ele viu algo em Paulo, algo em Barnabé, algo em Silas, algo naqueles homens ímpios que não fugiram e ficaram lá. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando? Agora. Levou ele para a casa dele na mesma hora. Foi cuidar das feridas dele, deu comida para ele, e Paulo aproveitou a deixa e batizou todo mundo. Toda a casa dele foi batizada. Que fantástico isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos que aprender, irmãos, a desfrutar desse tipo de vida que só Jesus tem para nos dar. O primeiro tópico que eu ministrei é uma questão de escolha. Josué falando ao povo de: escolhei hoje a quem se vais. Está em Josué capítulo 24. Escolhei hoje, é uma escolha que você faz. Que escolha? Importante entender isso. Simples, mas é uma escolha. Você vai escolher, na verdade, entre vida ou morte. Entre vida de Deus e ausência de vida de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Estão se surpreendendo com muitas coisas que estão acontecendo no mundo aí. Eu vejo a mão do diabo, a pata do diabo em tudo. E não vejo como coisa positiva. Veio para matar, destruir. Às vezes não mata, mas destrói. Destrói o sistema imunológico, destrói. Matar, roubar e destruir. Agora eu vim para que tenham vida. A proposta de Deus é: comam da árvore da vida. Sempre que precisarem, sempre que vocês quiserem vida, coma da árvore da vida. E o que aconteceu? Que o diabo entrou em cena e disse: não, não coma mais daquela, coma dessa aqui. Qual era essa aqui? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nome bonito, né? Conhecimento do bem e do mal. Mas essa árvore tinha um nome, contrapondo com a outra. Essa árvore, Deus diz: não coma, porque o dia que dela comeres, o quê? Morrerás. O nome dessa árvore é morte. Morte. E o diabo aponta para qual? Para a vida ou para a morte? A árvore da vida, Deus oferece. A árvore da morte, o diabo oferece. Por isso que Jesus fala de Satanás: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Então, na medida que nos alimentamos da árvore da vida, vamos ter vida. Se nós não alimentarmos da árvore da vida, você não tem vida em si mesmo, a não ser bios e psique. E uma bios muito avariada e uma psique igualmente avariada.
Nem psicólogo, nem psiquiatra, nem medicamento vai resolver. Você precisa de Zoé. Amém? Estão me acompanhando? A questão de escolha é uma vida substituída, não é para você imitar. Por isso que eu estou falando, não é para Moacir imitar Jesus, é para eu sair de cena e deixar Jesus entrar. A gente usa expressões quando deixa ele reinar na minha vida. Não, é mais do que reinar. Ele vem para habitar e manifestar a vida dele. Só isso. Isso é reinar. Não é ele me dar mandamentos e eu procuro me esforçar e guardar aquele mandamento. Já fiz isso. É um desastre. O mandamento diz assim: amarás a tua esposa assim como eu amo a igreja. E deixa comigo, Senhor. Deixa comigo. Vou me esforçar. Vou orar, vou jejuar, vou fazer de tudo para obedecer esse mandamento. Quantas vezes você vai ser derrotado? Sempre que você não tem esse amor. O amor que Ele quer que você ama, só Ele tem. É Ele operando em você, através de você, que você vai conseguir amar como Ele ama. Assim é tudo. Tem gente querendo fazer milagre no nome de Jesus. Não perca tempo. Em nome de Jesus, ser curado. Quem cura é Jesus em você. Até a sombra de Pedro curava. Eu pergunto, é a sombra de Pedro que curava? Ou a sombra de Jesus? Até o lenço de Paulo curava. Paulo não podia orar por alguém, pegava o lenço dele, lenço ungido, e o lenço dele curava os enfermos. Fantástico. Quantos gostariam disso? Todos nós. Mas não queremos passar pela escola que Paulo passou. Aprendi a ter experiência em tudo. Amém? Somos desafiados? Eu quero operar na dimensão de Jesus. Daqui, aprender. Passar por essa escola. É uma questão de escolha. Uma vida de total dependência dEle. João 15 ensina isso. Sem mim nada podeis fazer. É claro que eu, Moacir, posso fazer muita coisa. Eu não preciso de Jesus para dirigir um carro. Eu não preciso de Jesus para ler um bom livro. Eu não preciso de Jesus para fazer uma infinidade de tarefas. Mas nenhuma delas, nenhuma que Ele pediu que eu fizesse, eu sou capaz de fazer. Nem orar como Ele quer que eu ore, eu consigo. Nem ler a palavra e meditar nela como Ele quer que eu faça, eu consigo. Nada. Sem mim, nada. Nada é nada podeis fazer. Ou seja, as demandas do reino de Deus só posso realizar em Cristo, por meio de Cristo. Fora de Cristo é religiosidade, é esforço humano. Nós vamos descobrir isso aqui lendo 1 Coríntios 2,14. Não posso realizar nada que Deus queira que eu faça, usando a minha força natural. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural. O que é o homem natural? O homem na sua força, o homem na sua inteligência, o homem na sua capacidade, força física, força mental. Eu sei no que eu sou forte. Eu sei no que eu sou bom. Só que essa minha força é o meu problema. Sabe qual é o problema que Deus tem com você? A sua força. Por isso que Ele ensinou essa lição para Paulo. Paulo, eu te botei um espinho na carne para você ficar fraco. Você é muito forte, Paulo. Você é muito competente, você é muito inteligente, você é muito culto. E você confia nessa sua força, confia nessa sua cultura. Por isso, eu coloquei esse espinho. Eu quero que você seja enfraquecido. Você é forte? Pois Deus tem que te enfraquecer. Tem que te jogar no pó.
para você falar: Senhor, eu estou muito fraquinho, muito débil. Levanta-me. Por que Deus me faz ficar fraco? Porque Ele não quer que você confie na sua força natural. Confia nele, dependa dele, não de você. Ter uma mente privilegiada não é vantajoso. Não que Deus quer que você seja burro, mas não quer que você confie na sua sabedoria. Porque a única maneira de eu depender da sabedoria dele é não confiar na minha. A única maneira de depender da força dele é não confiar na força que eu tenho, natural. Pois se sentes fraco, glorifica a Deus. Que é na tua fraqueza que ele diz: o meu poder é aperfeiçoado. Aí Paulo aprendeu a lição, aprendeu, porque ele disse: agora eu glorifico a Deus toda vez que eu sou abatido, toda vez que eu sou humilhado, toda vez que eu sou atribulado. Porque eu aprendi que quando sou fraco, ele está falando do fraco natural, é aí que eu me torno forte. Então, para o poder de Deus se manifestar em mim, eu tenho que ser muito, muito fraco. Quando o irmão vem a nós, vê como nós não discernimos as coisas. É comum fazer isso. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Principalmente quando vem um missionário de fora, que é famoso, que tem dom de cura. Eu quero que o senhor ore por mim, que eu sei que a sua oração é poderosa. Meu Deus, quanta ignorância. Amados, é a oração que é poderosa? Não, não, não. É o Deus a quem eu oro que é poderoso. É Ele que opera, não eu. Então, quando alguém vem e diz: ore por mim, ele está dizendo que a minha oração é poderosa, e não que Deus é poderoso. Pode ser qualquer um, diz que Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Nós não acreditamos. Essa pessoa que está pedindo para orar, ele não confia na capacidade dele de orar por ninguém, porque ele é fraco. Né? Não tem fé. Amados, acordem. Comecemos a enxergar as coisas da perspectiva que Deus enxerga. Da perspectiva de como Deus atua, como Deus opera. Então, nós temos que viver uma vida de negação da força natural. É uma das grandes lutas que eu tenho. Quando eu me vejo, eu estou operando na minha força. Agora vem uma parte importante. Quinto, uma vida de fé. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quero ler um outro, muito importante, para entender essa declaração que acabamos de ler. Hebreus 3:12. Diz assim: tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nós já paramos para tentar, para essa declaração? Nós chegamos a pensar que não ter fé é uma coisa natural. Eu não tenho fé. Eu não tive fé naquela situação. A Bíblia chama isso de perverso coração. O que significa essa declaração? As duas juntas. Que é impossível agradar a Deus. Se a sua vida é chamada para você viver constantemente agradando a Deus, o que significa isso? O que significa? Podemos pensar que eu vou agradar a Deus pregando o Evangelho. Claro que vai.
Mas você está fazendo isso com fé ou sem fé? Sem fé. Não está agradando, não. É para você orar com fé. Você está orando, mas sem fé. Está agradando a Deus? Não está, não. Você está se esforçando para amar seus irmãos em Cristo, sem fé. Não está agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós pensamos que ter fé é na hora que eu vou orar por um enfermo. Só nessa hora eu preciso de fé. Irmãos, o justo vive pela fé. Não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você não pode fazer absolutamente nada se você não crê. Por exemplo, eu estou pregando aqui. Eu tenho que exercer fé. Sabe o que é fé? Não no Moacir, não no pregador. Se eu fizer isso, eu estou pecando. Eu tenho que crer que a palavra que está sendo ministrada tem poder. Que ela tem poder de não só motivar vocês, mas de transformar vocês nisso que estamos tratando. Lembrei de algo que eu vi essa semana, já tinha visto antes, mas eu vi essa semana num áudio, num vídeo, em que mostrando, provando cientificamente, já que nós vivemos numa era científica, né, do poder das palavras. Um japonês, ele pega uma experiência, coloca 3 frascos de arroz cozido num copo aberto. No primeiro, e o arroz é o mesmo tipo de arroz, saiu da mesma panela. E colocou em 3 copos com um pouco de água, em cada um deles. No primeiro copo, ele falava palavras hostis, falava palavras ofensivas para o arroz. Arroz, você é uma droga, você não presta, você não vale nada. Eu te amaldiçoo. O segundo, ele dizia só coisas boas para o arroz. Arroz, você é fundamental na minha vida. Sem você eu morreria. Eu te amo. Eu te prezo. E o terceiro, ele não falava nada. Nem coisas positivas, nem negativas. Passaram-se 30 dias. Você só vai acreditar se você ver as fotos. Primeiro arroz ficou azulado. Estragou completamente. O segundo que eu via palavras de louvores, de ações de graças, não só não estragou, como produzia um aroma, um cheiro extremamente agradável. Branquinho, preservava a sua qualidade. E o terceiro, que ele não falou nada, nem amaldiçoou, nem abençoou, apodreceu também. O que isso quer dizer para você? A Bíblia já ensina isso. Que nós temos no poder da língua palavras de vida ou de morte. A que você tem dado ouvido? Palavras de vida ou palavras de morte? Eu estou ministrando aqui o quê? Porque eu creio nessa palavra. Qual é a palavra? Eu estou ministrando palavras do quê? De morte ou de vida? De vida. Toda vez que eu me levanto para ministrar, eu quero trazer para os amados irmãos palavras de vida. Que vai levantar a fé de vocês, que vai animar vocês, que vai impulsionar vocês em direção ao alvo. Ao alvo, que é Jesus. E isso faz a diferença. Se você ouvir, por isso que a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguns não vão ouvir. Alguns vão ouvir e não vão entender. Mas é necessário que você ouça, guarde essa palavra. E Deus promete, a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz. A palavra de Deus é sempre palavra de vida e não de morte. Vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que é necessário você crer, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você diz, eu tenho fé. Possivelmente está se referindo àquela fé salvadora. Eu já criei no passado em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu professei essa fé. Não é dessa fé que estou falando. É uma fé necessária para continuar na caminhada. É o desafio de todos os dias.
você tem que crer. Crer no bem, não no mal. Ter esperança. Não tem coisa pior para um cristão do que ele perder a fé e perder a esperança. Perder a esperança. Esses três devem se manter: a fé, o amor e a esperança. Perdeu a fé. A Bíblia fala sério sobre isso. Alguns, correndo atrás de riqueza, vieram a naufragar na fé. Naufrágio. É possível perder a fé? É possível. Você tinha, mas perdeu. Vigie, portanto, a necessidade de você nunca se tornar um incrédulo, mas um cristão que crê em tudo o que Deus fala, tudo o que os profetas falaram. Sexta característica para ter uma vida abundante, uma vida de total submissão. Mateus 7:21, não vou ler, conhecemos de cor. Me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando. Falar aqui numa reunião: ó Senhor Jesus. Lindo. Devemos falar? Devemos. Mas não basta falar. Tem que submeter. Tem que ser submisso. Ele tem que ser de fato o Senhor da minha vida. O senhorio de Cristo é fundamental para recebermos vida e vida em abundância. Uma vida vivida na graça e não na lei. Vou falar aqui com probabilidade de errar, mas eu quase certo. Nós temos a inclinação para viver mais na lei ou mais na graça? Qual é a nossa facilidade? Nós somos mais graciosos ou mais legalistas? E se você falar: não, eu não sou legalista, possivelmente você não é legalista, mas é um libertino. Está na mesa? Qual que nós temos propensão? A graça ou a lei? Aqui está alguém que é muito legalista. Foi passado mais ainda. Sabe o que é ser legalista? Vou mostrar, provar para vocês que nós somos legalistas, naturalmente legalistas. Quando você ama somente os que te amam. Quando você serve somente os que te servem. Quando você perdoa somente os que te perdoam, você é legalista. Jesus falou: isso é mole, o mundo faz isso também. O que é ser gracioso? É amar o não amável. É perdoar o imperdoável. É servir o que não é digno do seu serviço. Isso é graça. Porque quando nós éramos inimigos dele, ele deu seu filho. Quando éramos inimigos dele, ele nos amou. Aí eu acho maravilhoso a graça de Deus para comigo. Quem que não acha? Eu estou sendo alvo do seu amor, do seu perdão, da sua abundância, do seu serviço. Fantástico. Só que ele diz: como eu vos fiz. Você recebeu? Recebi. Gostou? Gostei. Vai tu e faça o mesmo. Encrenca. Ame do jeito que eu amei você. Perdoe do jeito que eu perdoei você. Mas aquele cara lá, que eu já ouvi como pastor da boca de mulheres da igreja: meu marido pode aprontar, mas vai aprontar uma vez só. Segunda vez, pé no traseiro dele. E aprovamos. Não apronta. Tá certo, elas estão com medo que aprontam, ameaçam. Tudo bem. Mas quantas vezes a mulher deve perdoar o marido? E quantas vezes o marido tem que perdoar a mulher? É simples. Eu não vou dizer um número. É para perdoar tantas vezes quanto Deus te perdoou. Ele perdoou uma vez só? 2 vezes? 3 vezes? Quantas vezes ele precisou perdoar o Moacir? Centenas, para não dizer milhares de vezes. Quantas vezes ele quer que o Moacir perdoe quem me ofendeu? É sério? Quantas vezes? Aí nós,
por sermos legalistas, dizemos, eu perdoo se ele não aprontar de novo. Lindo, maravilhoso. Aí Deus fala isso para nós, eu te perdoo, mas não me apronte de novo. É claro que Deus não quer que eu apronte, é claro que Deus não quer que eu peque. Ele disse isso para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Mas se ela pecar de novo, sabe o que Jesus faria? Perdoa de novo, e de novo. O Pedro se atreveu a perguntar, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes num dia? Aí Jesus chutou um número. Mas para Pedro se dar conta que era um número tão absurdo, 70 vezes 7 num dia. Não é perdoar ao longo da vida toda 70 vezes. Num dia. Isso nunca vai acontecer. Alguém aprontar tanto com você, 470 vezes num dia. Não só isso, vir a ti arrependido e pedir perdão, você tem que perdoar. Aí o Pedro, complicou. Por que eu fui perguntar isso? Isso é graça. Graça é amar alguém que não merece ser amado. É perdoar alguém que não merece ser perdoado. Graça é servir alguém que não merece ser servido. Isso é graça. Que é o que você é. Ele te ama, ele te serve. As misericórdias, Davi entendeu isso, que ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam para comigo a cada manhã. E se assim não fora, se assim não fosse, eu seria consumido pelo furor da sua ira. Se Deus tivesse que me matar cada vez que eu tivesse pecado ao longo da minha vida, sabe quantas vezes eu ia ter morrido? Você até ri, né? Tem gente rindo. Você também teria morrido. Já está mortinho há muito tempo. Então nós estamos vivos, sabe por quê? Pela graça e misericórdia. Não é porque somos bons, melhores que os outros, que Ele é gracioso para contigo. Cada dia que Ele te acrescenta é pura graça. Só que Ele quer que você viva dessa maneira também. E se não vivermos assim, estamos vivendo na lei. Quer ver como a lei funciona? Eu quero me relacionar com todas as pessoas que não aprontem comigo. Pediu dinheiro emprestado, tem que pagar na data que combinamos. E se não pagar, não te empresto mais. Não é assim que agimos? Mole, isso é lei. Emprestamos um livro, marcamos a data, o nome da pessoa, te dou 30 dias para ler o livro. Ele não me dá o livro, não devolve. Eu vou atrás. Não só peço o livro de volta, não é que é errado fazer isso, pode até fazer. Você não pode fazer uma coisa que eu fazia, não faço mais. Sabe o que eu fazia? Esse infeliz, nunca mais. Só isso. Ou seja, eu empresto o livro para as pessoas honestas, que me devolvem, que cuidam do livro. Emprestava o carro para um irmão, tanque cheio, carrinho limpo, lavadinho, e ele me devolvia tanque vazio, todo cheio de barro, lama, lanterna do lado esquerdo quebrado, e ele entregava a chave e não falava nem obrigado. O que eu falava? O que eu fazia? Tinha um caderninho fictício. Fred, nunca mais. Aí chega aqui na reunião, cara de pau minha, cara de pau dele. Oi, Fred, tudo bom? Aí estão cantando aqui. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Tudo falso. Deus está lá olhando assim. Cambada de hipócritas. Como é doce a comunhão. E eu, o carro, nem peça mais. E ele até envergonhado, já olha para a minha cara, vê que eu não gostei, não pede. E quando eu pedir, vai receber um não. E mesmo que você dá o carro, mas se o seu coração está bloqueado com ele, não tem valor nenhum, você não fez por amor. Você fez por você mesmo, por sua reputação. Você não quer que ele pense que você é mau. Só isso. Tudo errado. Graça é favor imerecido. Não estamos dispostos a fazer favor para ninguém que não mereça. Eu quero amar alguém que merece o meu amor. Eu vi de uma frase de uma irmãzinha, publicada no Facebook,
que ela quer se cercar de pessoas que sejam verdadeiramente amigos dela. Está certo ou está errado? Eu também quero estar cercado de pessoas boas. Mas a realidade no mundo é assim? Não, vou ter pessoas boas que me amam, ótimo. E vou estar cercado de pessoas mais ou menos. E vou estar cercado de pessoas muito ruins. Umas pestes. Irmãos! Ou pensa que você não tem irmãos peste? Tem. Paulo diz, passou muito perigo no meio de falsos irmãos. Tem irmãos falsos? Tem. Já tinha naquela época, a gente fala muito bem da igreja primitiva, tinha falsos irmãos. Falsos irmãos. Falsos patrícios. Judeus. Perigos entre esses irmãos. Sabe pessoas que mais me prejudicaram na minha vida? Você não vai acreditar. Mais me prejudicaram. Não até que eu não merecesse. Pastores. As minhas lutas espirituais não são com os irmãos comuns. São gente que está comigo na trincheira. Faz parte. E o pior, qual a dificuldade minha? Não posso botar ele na lista e riscar o nome deles. Se pudesse, eu faria. Não posso. Isso é graça. Por isso que eu disse que eu era muito legalista. Eu queria me relacionar com os bons e riscar da minha lista os maus. Você não é obrigado a ficar abraços e beijos com gente que te trata mal. Mas você não pode riscar ele da lista e não querer ter relacionamento com ele. A menos que ele não seja irmão. Ele foi excluído da igreja e Paulo diz que com esse nem comais. Não é o caso da maioria das vezes. Uma vida cheia da palavra. Mais 5 minutos. Uma vida cheia da palavra. 1 Timóteo 3,16 e coincidentemente Colossenses 3,16. Os dois textos estão em 3,16. Então, 1 Timóteo, texto lindo, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Ele fala a seguinte palavra. Eu falei 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil. Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, e louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Palavras de vida. Então, se a palavra tem o poder de mudar, me dar vida, eu tenho que estar cheio dela. Quanto mais tiver da palavra em mim, mais vida eu vou ter. Ela é útil para correção, para educação, formação. Queremos mudar o caráter de alguém sem a palavra? Não, não é possível. Precisa da palavra.
Não no sentido de apontar o caminho, mas de transformar mesmo. Ela transforma. Ela muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de ver as coisas. Faz eu enxergar coisas que eu não enxergaria sem a palavra. Você se torna sábio. Você se torna perspicaz. Você passa a enxergar as coisas como Deus enxerga. E a coisa funciona. Quero terminar por aqui. Deus quer, na verdade, mudar a minha mente. Deus quer mudar meus sentimentos. E Deus quer mudar a minha vontade. E Ele faz isso usando a sua palavra. Mudar a minha mente. Nós temos a mente de Cristo. Você não tem automaticamente. Tem que tirar a sua mente e reprogramar com a palavra de Deus. Tem que tirar a sua maneira vã de pensar, de viver, recebido do mundo, essas vãs filosofias, e botar a maneira de pensar de Deus. E aí você é transformado. Ele quer mudar suas emoções, fazer você ter emoções nobres, boas. Tenho emoções muito negativas, rancor, inimizade, raiva, sentimento mesquinho, rejeição, uma série de sentimentos ruins. Quer mudar isso? Tem que substituir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus quer mudar a sua maneira de decidir as coisas. Mas para você tomar decisões corretas, você tem que mudar a sua mente, mudar suas emoções, para as decisões serem corretas. E aí você vai experimentar a vida abundante. Aprendi a viver contente. Tem que aprender. Eu estou nessa escola há mais de 50 anos e ainda não aprendi tudo que devo aprender. Estou, como disse Paulo, não que eu tenha chegado à perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que está retrocedendo, tem gente que está sentado no caminho, tem gente que virou as costas para Deus e está indo em outra direção. Eu quero prosseguir para o alvo. Vou morrer trabalhando para ser semelhante a Ele. E essa semelhança eu consigo na medida que eu manifeste na minha maneira de ser, nos meus relacionamentos, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. E Ele vai estar em meu lugar. Ele quer fazer, Ele quer realizar através de mim. Que Deus nos dê graça, sabedoria e vivemos cheios da palavra. Ainda não falei, tem cheio da palavra, cheio do Espírito, uma vida de oração, uma vida de perfeita comunhão, uma vida de amor e serviço. Continuamos no dia que o Senhor assim o permitir. Graça e paz sobre todos vocês. Vida abundante só podemos ter em Jesus. Em Jesus. Deixa Jesus viver a vida dele em você. Seremos transformados e transformaremos esse mundo. Estaremos dando uma excelente contribuição. O mundo mais precisa hoje é de vida. Dessa vida que só Jesus tem. Zoé. Amém. Senhor, te louvamos por tua palavra. Te louvamos porque teu Filho veio com autoridade para nos dar vida. Ele deu a vida dele no passado, lá na cruz, e continua dando a sua vida sobrenatural para nós hoje, através da sua presença em nós, através do Espírito Santo. Queremos, Senhor, nos apropriar dia após dia dessa vida e manifestar essa vida. E sabemos que nós seremos os primeiros a ser beneficiados com ela. E depois os que nos cercam, os que estão próximos de nós. Queremos, Senhor, viver para Ti todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.